Vamos lá, gente. Turma do 8º ano. Vamos iniciar nosso estudo sobre triângulo. Eu dividi em duas partes esse estudo, até para facilitar por causa dos exercícios, tá? Hoje a gente vai trabalhar a parte 1. Primeiro vamos definir triângulo. Todas as vezes que a gente fala sobre triângulo, aí o aluno responde, figura de 3 lados. Também. Mas vamos imaginar o seguinte. Nós temos 3 pontos, A, B e C, não colineares, que significa que não estão na mesma reta, cada um em uma reta. O que a gente chama de triângulo? Quando a gente liga esses pontos, que pertencem a retas diferentes, a gente forma, né, os lados AB, BC e AC, e essa figura é que é o triângulo. Mas se eu te der 3 segmentos de reta, você necessariamente tem um triângulo? Não. Existe a condição de existência para um triângulo. Que condição é esta? Que está aqui no segundo quadro. Que em qualquer triângulo, a medida de um lado tem que ser sempre menor do que a soma dos outros 2 lados. Então, por exemplo, nesse triângulo que a gente tem aí, o lado 3 é menor do que 4 mais 6. O lado 4 é menor do que 6 mais 3. O lado 3 é menor do que 6 mais 4. Essa condição garante que esses segmentos vão constituir um triângulo. Se essa condição não for satisfeita, o triângulo, a figura não vai fechar, ou seja, não vai ser um triângulo. Ok? Outra coisa muito importante sobre o triângulo, e que muitas vezes a gente não fala, né, o aluno não conhece, é a rigidez triangular. Né? Por que em tantas construções à nossa volta, né, a base delas é triângulo? Porque o triângulo, apesar de ser a figura mais simples de todas, ela é a única que apresenta rigidez. Depois eu vou enviar um vídeo para vocês acompanharem um pouco disso, conhecerem um pouco mais sobre isso. O que é isso? Ela não se deforma. Rigidez significa que não se deforma, ou seja, que suporta, né? Suporta peso sem se deformar. Então, para fabricar casa, para fabricar pontes, aqui eu dei um exemplo de uma na figura. Observe bem aqui, ó. Essa estrutura aqui a gente chama de treliça na construção civil. São treliças. Veja de que figura elas são formadas, né? Justamente para dar essa sustentação. Ok? Sobre rigidez? Não se deforma. Vamos aos elementos. Quais são os elementos de um triângulo? Nós temos os vértices, A, B e C. Nós temos os lados. Veja que os lados são segmentos de reta. Então, tem que ser, coloca os extremos, começo e final do lado do segmento, e em cima o traço para indicar que é segmento. Temos os ângulos internos, A, B e C, e temos os ângulos externos, X, Y e Z. Observe que o X, Y e Z são adjacentes aos internos. Então, eles fazem 90 graus, 180 graus. Como nós podemos classificar um triângulo? Podemos classificar de 2 formas. Observando os seus lados, de acordo com os lados, e observando os seus ângulos. Observando os lados, nós temos o triângulo equilátero, os 3 lados têm a mesma medida, equi, prefixo grego que representa mesmo, né? Mesma medida. Triângulo equilátero é muito especial, depois nós vamos falar especificamente dele em outros momentos, e do isósceles também. Isósceles, 2 lados congruentes. Se os 2 lados são congruentes, os ângulos da base também serão congruentes. E mais outras propriedades que nós vamos estudar depois. E o escaleno, todos os lados com medidas diferentes, portanto, todos os ângulos também. Quanto aos ângulos, o triângulo pode ser retângulo, possui um único ângulo reto, né? Até porque, se for mais de um, não vai ser um triângulo, né? Já vamos ver no próximo slide por quê. Triângulo acutângulo, os 3 ângulos agudos, e triângulo obtusângulo, um ângulo obtuso. Agora, observe o seguinte, o triângulo retângulo, ele também pode ser um triângulo isósceles, por exemplo. Se aqui for 45 e aqui fosse 45, ele seria um triângulo isósceles.
né? Ele também é um triângulo escaleno, os 3 lados com medidas diferentes, um ângulo reto. Então, uma classificação não exclui a outra classificação. Triângulo acutângulo. Ó, o triângulo equilátero e o escaleno pode ter os 3 ângulos agudos, né? O obtusângulo, ele também pode ser escaleno, ok? Então, a gente pode classificar tanto de um jeito quanto do outro, mas sem excluir. Muito importante aqui, os teoremas angulares, né? Aqui nós temos um teorema, o teorema que está aqui na letra A, que é dito como o teorema fundamental, né, da geometria, que diz que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Isso resolve muitos problemas, né, como do lado, o exemplo aí do lado que a gente vai ver. Nós demonstramos isso em sala, lembram? Pintamos os ângulos, colamos vértice com vértice e provamos que dava 180 graus de fato, geometricamente. Vamos ver aqui o exemplo. Qual é a medida do ângulo alfa no triângulo abaixo? Bom, aqui normalmente a gente ia simplesmente somar 70 com 45, né? 115, e depois só ver quanto falta para completar 180, e esse é o valor de alfa. Mas eu coloquei aqui a equação porque muitos alunos às vezes preferem fazer equações, e também há outros problemas que você vai enfrentar no seu livro que você precisa montar a equação, né? Somei os 3 ângulos igual a 180, né? Fiz a soma algébrica aqui, 115, passei para o segundo membro subtraindo, alfa igual a 65, que era o que a gente já tinha descoberto sem precisar da equação. Segundo teorema, letra B, teorema do ângulo externo. Em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma dos outros 2 ângulos não adjacentes a ele, ou seja, que não está junto, que não está dividindo este lado aqui, né? Esse é o teorema do ângulo externo. Claro que eu usei aqui esse ângulo só para explicar, mas vale para todos os ângulos do triângulo. Aqui o ângulo externo é adjacente a A também, e o ângulo externo adjacente a B. Só não se esqueça, são os ângulos que não estão juntos, ok? Terceiro teorema, que vai valer para todos os polígonos, na verdade, quando a gente avançar no conteúdo de geometria, que em todo o triângulo a soma da medida dos ângulos externos é sempre igual a 360. Somando os 3 ângulos externos, 360 graus, e como eu digo, não só do triângulo, de qualquer polígono. E aqui, para finalizar, vamos ver exemplo onde se aplica o teorema do ângulo externo. Qual é a medida do ângulo alfa nesse triângulo? Veja, ele está externo. Qual é a medida? A soma dos 2 internos não adjacentes, que não estão junto deles, repito. Então, esse ângulo alfa é 60 mais 40. Da mesma forma, aqui no exemplo 2, nós temos o ângulo externo e queremos os internos. Simplesmente nós vamos aplicar o teorema. Sabemos que a soma de x mais 10 com x é igual a 110, porque o 110, que é o externo, é a soma dos 2 internos não adjacentes a ele. E resolvendo essa equação, chegamos que o ângulo é 50 graus. X é 50 graus. Ok? Essa primeira parte a gente finaliza aqui. Vamos resolver os exercícios que eu solicitei do livro e a gente marca para conversar sobre eles, certo?